Olá, boa noite, saudações a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. E é com grande alegria que nós abrimos mais uma noite do Júlio das Pretas, com o tema Mulheres e Meninas Negras em Cena, Representatividade, Intelectualidade e Insurgência. E hoje nós temos uma mesa redonda linda, cheia de mulheres negras maravilhosas, com o tema Lendo Mulheres Negras Escritas Insubmissas. E como é uma honra para nós, da CMEA, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, que através da coordenação de cultura, que temos à frente a nossa querida mestra, professora Léa, e estarmos organizando, realizando o Júlio das Pretas, que é um marco em nosso município. Pela primeira vez estamos realizando esse evento lindo, maravilhoso, e que conta com o abraço de todos vocês que nos acompanham desde segunda-feira, quando estávamos aqui com a doutora Lívia, ontem com Iana e Gisele, e hoje nós temos 4 mulheres maravilhosas. Nós teremos Débora Paim, que é licencianda em Pedagogia pela UNEB, do projeto Design Preta. Temos a nossa queridíssima Tainara Cecília, licencianda em Letras Vernáculas pela UFES, que tem um projeto maravilhoso, Diga ao Povo que Livro. Vera Lopes, atriz e bacharel em Direito. E essa mesa será mediada pela mestra Jailma Cruz da Silva, que é a nossa bibliotecária da CMEA. Sejam todas bem-vindas. Nós estamos, assim, muito orgulhosas de ter tantas mulheres pretas, fantásticas, com histórias incríveis para nós, e eu tenho certeza que essa noite, essa mesa, será uma mesa inesquecível. Sejam todas bem-vindas, é uma alegria tê-las conosco. E a todos vocês que têm nos acompanhado desde segunda, a nossa gratidão. É muito bom saber que vocês nos acompanham, que vocês participam pelo chat, colocam aí suas questões, suas contribuições, e isso é muito importante para nós. Quero também dizer que que a CMA lançou a TV Web CMA, e que precisamos que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, compartilhem, para que possamos transmitir as nossas lives no canal da TV CMA. E eu trago aqui, né, para encerrar minha participação, um trecho do poema de uma mulher negra incrível, que é Elisa Lucinda, escritora, poetisa. Ela diz assim: se a coragem em nós não morrer, seu pé nunca para de dar cachos. E tem coragem de tudo quanto é tamanho, dando desta árvore a vida inteira, eu acho. Então, que a coragem em nós não morra, para que possamos dar frutos, e continuemos dando frutos. Então, a todas vocês, mulheres incríveis, desejo uma excelente mesa, e a todos vocês que nos acompanham, participem, compartilhem, curtam, e o meu abraço a todos vocês. Eu me despeço e passo agora a palavra para a nossa querida mestra Jailma, que é a mediadora dessa noite de hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, boa noite a todos, a todas e a todos. A bênção aos mais velhos e saudação aos que vieram antes de nós. Então, mais uma noite, né, minha gente? Mais uma noite do Júlio das Pretas, projeto promovido pela Secretaria de Educação e Coordenação de Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Agradeço o convite para mediar essa mesa tão linda, composta por mulheres negras que vão abrilhantar nossa noite hoje. E para quem não me conhece, sou Jailma Cruz, bibliotecária documentalista. A nossa secretária já me apresentou, né? Mas me apresentei novamente. Então, desde já, adianto que teremos uma noite, né, de muita emoção, de conhecimento, e vamos distribuir muito amor ao coração de vocês. Então, perguntas
podem ser enviadas, né, pela caixinha aí no chat. Se possível, vamos responder. E os elogios, minha gente, fiquem à vontade. Encha essas caixinhas aí de elogios, viu? Então, vamos lá. Eu vou explicar como vai ser a dinâmica, né, a nossa dinâmica de apresentação. Hoje teremos 3 queridas, 3 lindas na nossa mesa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentando cada convidada e, ao passo que eu vou apresentando, elas vão ter o momento de fala. E, ao final, vamos tentar fazer a interação das nossas convidadas, né, com o público. Espero que dê certo, viu? Mas vai dar. Então, vamos lá. Nossa mesa, né, traz como título Lendo Mulheres Negras, Escritas em Submissas. E para começar, né, vamos convidar para compor essa mesa as nossas convidadas. Débora Paim, Tainara e a nossa querida Vera Lopes. Essa mesa de hoje, né, tem como madrinha nada mais, nada menos que Carolina Maria de Jesus. Olha só a importância dessa mesa de hoje. Somos todas Carolinas hoje. E nada mais justo que iniciar essa mesa com um fragmento de Carolina. Um fragmento que me representa e também representa muitas outras mulheres que aqui hoje estão presentes. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preta é o lugar onde eu moro. O livro me fascina. Viva Carolina, minha gente! Então, quero dizer que essa mesa é um presente lindo, sobretudo por ser uma mulher negra e também uma profissional da educação, né, uma profissional da informação. O bibliotecário, né, como agente social, ele tem um papel de disseminar informação, incentivar e despertar o leitor o gosto da leitura. Que honra fazer parte desse momento. E ao falar, né, de leituras de mulheres negras, ao falar de literatura, a importância dessa literatura, né, feita por mulheres negras, sobretudo, né, mulher, é um instrumento muito importante, tanto para a nossa autodefinição, quanto para a ideia de pertencimento. Então, a escrita de mulheres negras torna possível que essas mulheres escrevam com sua voz, suas próprias narrativas, as suas jornadas e trajetórias vivenciadas. E é complicado, viu, gente? Hoje vivemos em uma sociedade que é estruturalmente racista, né? E que onde instrumentos, né, ideológicos são articulados o tempo todo. E devemos estar atentas, né? E estar se impondo o tempo todo também. E nesse cenário, a escrita da mulher negra assume um papel importante como ferramenta de pertencimento. E já temos muitas mulheres, né, falando sobre isso, escrevendo sobre isso, muitas escritas de mulheres negras, né? A exemplo de Carolina de Jesus, Ângela Davis, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo. Temos também a nossa secretária Dilmara, ela escreve, uma escrita de mulher negra. Temos a nossa Lívia Vaz, temos nossa querida convidada também, Vera Lopes, que escreve, entre outras, né? Todas elas encontram na escrita a forma de falar sobre mulheres, que escreve para mulheres, sobretudo mulheres negras, e que lê outras mulheres. Precisamos de mais incentivo para a publicação de obras de mulheres negras e a circulação dessas obras. O livro de mulheres negras deve estar mais, né, nas estantes, nas prateleiras de livrarias, nas bibliotecas. Inclusive, falar de biblioteca é interessante porque precisamos de mais bibliotecas, né? Todo município tem que ter uma biblioteca, né? Biblioteca é cultura, biblioteca é conhecimento, biblioteca é informação.
E precisamos que esses livros, né, de mulheres negras estejam acessíveis nessas bibliotecas, né? Precisam que circulem mais e que tenham também um maior destaque. E isso, minha gente, isso é urgente. Precisamos, na verdade, evoluir nesse sentido. Então, para iniciar, né, nossa mesa, eu vou apresentar a nossa primeira convidada, que é a nossa querida atriz Vera Lopes. Vou pegar a minha pesquinha, porque Vera, o currículo de Vera é enorme, viu? Vera Lopes nasceu em Porto Alegre e é uma das fundadoras do grupo do Teatro Caixa Preta de Porto Alegre, no qual atuou como atriz de espetáculo Hamlet Sincrético, 2005, e Transcengo, 2003. Ambos com a direção de Gessé Oliveira. Estreou no teatro no ano de 1978, no espetáculo Pulo do Gato, direção de Décio Antunes. No cinema gaúcho, teve sua estreia no premiadíssimo curta O Dia que Dorival Encarou o Guarda Jorge Furtado e Jorge Pedro Goulart, 1985. Destaca a atuação nos longas Neto Perde Sua Alma, de Beto Souza e Tabajara Ruas, de 1998, Neto e o Domador de Cavalos, Tabajara Ruas, 2005, o curta da colônia africana A Cidade Negra, Paulo Ricardo de Moraes, de 94, Brasil, Um Eterno Quilombo, de Júlio Ferreira, o protagonismo num curta Antes que Chova, de Daniel Marga, 2009, atuou no vídeo Poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, de 2016, Escrita do Seu Corpo, 2016 também, documentário O Caso do Homem Errado, 2017, atuou no piloto da série Nós Somos Pares, 2020, todos com a direção de Camila de Moraes, pesquisou, roteirizou e atuou no espetáculo Gravata Colorida, baseado na obra de Solana Trindade, Batuque Tuque, baseado na obra de Oliveira Silveira, Minas, de Conceição Evaristo, baseado na obra poética de Conceição Evaristo, e Quadros, baseado na obra poética de Carolina Maria de Jesus. É coautora do texto Tenho Medo, de monólogo, com o escritor Cute. É organizadora, ao lado de Gessé Oliveira, do livro Hamlet Sincrético, Em Busca de um Teatro Negro, de 2019. E, além de tudo isso, Vera é bacharel em Direito. Gente, que lindeza! Então, Vera, eu quero te dizer que estamos muito gratas por sua ilustre presença na nossa primeira edição do Júlio das Pretas. Nos alegra e potencializa o nosso movimento. Ubuntu, sou porque somos. Então é isso, juntas podemos fazer a diferença, juntas podemos fazer acontecer. Vera, o palco Júlio das Pretas é todo teu nesse momento. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa noite fantástica para falar de uma mulher que me inspira e inspira muito. Nesse momento eu estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, frio, bastante frio. Nós hoje a temperatura está em torno dos 10 graus, então é frio. Rio Grande do Sul, assim como os outros dois estados aqui do Sul, Santa Catarina e Paraná, é um estado bastante branco, né? Maioria populacional branca. No Rio Grande do Sul, em todo o estado, nós não chegamos a 16%. Na cidade de Porto Alegre, a gente é um pouco mais, nós somos em torno de 20 e poucos % da população, mas essa população negra é uma população aguerrida, é uma população que marca sua presença e não temos nenhum problema de nos assumirmos enquanto pessoas negras. Somos pessoas negras e somos facilmente identificados também pelos não negros como negros. Então, quem não quer se assumir, não tem jeito. Os outros fazem com que tu
não tenha essa possibilidade de dizer que não. Eu costumo dizer que o racismo é horrível em qualquer parte do país. O racismo, ele é terrível em qualquer parte, e ele nos pega em qualquer parte. Se tem uma coisa que ele facilita um pouquinho a nossa vida aqui no Sul, é que a gente não tem tempo para ter dúvida se é ou se não é negro, né? Então, do Sul, branco, negramente, mais uma vez, boa noite, mais uma vez dizer que estou muito, muito, muito feliz em estar aqui. Bem, o Julho das Pretas é um espaço que a gente vem conquistando ao longo do tempo, né? Já são mais de 20 anos, ou 20 anos, que nós estamos nesta construção. Faz parte de uma construção, né? Então, a gente estar hoje, e Amélia Rodrigues, né, iniciando esse Julho das Pretas em Amélia Rodrigues, é também parte dessa construção, né? A gente vai estar o tempo inteiro se construindo, nos construindo. E lendo Mulheres Negras e suas incríveis escritas insubmissas, também é isso, é essa forma, essa nossa insubmissão, é a nossa forma de constantemente estarmos nos construindo, né? Nós estamos o tempo inteiro nesse processo. E eu moro em Salvador, eu estou em Porto Alegre, mas eu moro em Salvador desde 2012. Logo que eu cheguei em Salvador, eu já faz parte da nossa história de família ir para Salvador, ir para o Nordeste, né? E quando eu fui morar em Salvador, eu já conhecia, já tinha muitos amigos, muitas amigas na cidade de Salvador, já conhecia Salvador, e a minha filha já estava morando em Salvador, e depois eu fui morar com a minha filha. Bem, nessa ida, eu reencontrei com amigas, reencontrei com mulheres atuantes, né, na questão da luta das mulheres negras em Salvador. E nesse reencontro, no ano de 2013, a gente começou a conversar sobre o centenário da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus faria 100 anos de nascimento no ano de 2014. No mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo mês, um outro escritor nosso, muito importante, faria também 100 anos, Abdias do Nascimento, né? Também mineiro. E muito se estava falando no centenário de Abdias. E a potente Vilma Reis nos fez uma provocação. Precisamos remover escombros e trazer Carolina para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, para a superfície. Ela também está fazendo 100 anos, né, de nascimento no mesmo dia. E nós começamos, então, em meados de 2013, por aí, a conversar sobre o que faríamos, né, como seria essa celebração, esses 100 anos de nascimento de Carolina. E a gente começou a mergulhar na escrita, na vida dessa mulher. Nesse mergulho, a gente criou um grupo chamado Carolinas ao Vento, né? A gente criou um grupo, a gente fez um projeto, a gente apresentou, a gente fez diversas atividades. Quando a gente lançou, a gente convidou Conceição Evaristo veio para Salvador, participou de algumas atividades, nós fizemos oficinas, lançamos um texto, enfim, nós fizemos uma série de atividades para marcar o centenário da Carolina. E uma das meninas do grupo, a Geni Guimarães, a geógrafa Geni Guimarães, não a escritora, a geógrafa Geni Guimarães, me deu de presente o livro de poesia de Carolina. Eu não conhecia o livro de poesia. E há muito tempo eu venho trabalhando
com recitais poéticos musicais, né? Eu trabalho com poesia. Eu gosto de trabalhar com poesia. Então, já faz alguns anos que a gente está montando espetáculos de poesia, né? Então, a gente pega um autor, a obra de um autor, se dedica àquela obra, pesquisa aquela obra e traz para a cena um espetáculo com todos os recursos cênicos para apresentar aquela obra. E quando eu ganhei esse livro da Carolina, eu comecei a ler, eu não conhecia a obra poética da Carolina, né? E acredito que a maioria das pessoas não conhecem a obra poética da Carolina. A Carolina é escritora com uma obra incrível, né? A Carolina escreveu provérbios, música, compôs música, tem o diário, tem romance, tem poesia. Então, tem muitas coisas ainda da Carolina que nós não conhecemos, né? E que a grande maioria das pessoas não conhece. E algumas pessoas param no quarto de despejo, né? Mas a Carolina tem essa outra grande produção. E quando eu comecei a ler o livro, a Antologia Poética, eu me deparei com o poema Quadros. O poema Quadros, ele é um poema longo, muito longo. E quando tu lê, assim, a princípio, parece que uma estrofe não tem muita ligação com a estrofe seguinte. E aquilo foi ficando, assim, na minha cabeça, conforme eu estava lendo e tentando montar o roteiro. E lá, pelas tantas, eu comecei a perceber que, depois lendo em outros lugares, lendo entrevista ou pessoas que pesquisam a obra da Carolina, e eu li que alguém disse que a Carolina, ela escrevia aonde ela tinha espaço para escrever, e que, às vezes, as pessoas, quando iam passar para um outro lugar, pegavam aqueles espaços, o que estava escrito em diferentes espaços, e colocavam todos juntos. Pode ser que com Quadros, com esse poema Quadros, tenha acontecido isso. Mas o que me passou é que a nossa vida, ela não é contínua, né? As coisas acontecem, as coisas vão acontecendo de uma forma hoje, de outra forma amanhã, e me passou muito como um roteiro, né? E aí, quando foi para montar o espetáculo, a gente pegou, então, esse poema, deu o nome do espetáculo, o nome de Quadros, e a gente usou esse poema para dividir o espetáculo inteiro. Então, a gente começa com versos, com estrofes do Quadros, a gente vai ter partes desse poema no meio do espetáculo, a gente vai ter partes desse poema encerrando o espetáculo. E o espetáculo Quadros, ele tem a direção do gaúcho Gessé Oliveira. A gente fez algumas montagens. A primeira montagem a gente apresentou no Festival Latinidades, e foi uma apresentação linda. Eu fico muito boba, para dizer assim, né, me exibindo um pouco. A gente tinha na plateia, assistindo a nossa apresentação, nada mais, nada menos que Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Angela Davis. Toda boba, né? E muita gente. A plateia estava cheia, tinha muita gente, aí a gente apresentou esse espetáculo lá. Depois a gente veio para Salvador, em Brasília, né? O Latinidades foi em Brasília. Depois a gente veio para Salvador, apresentou em Salvador, apresentou aqui em Porto Alegre, e fomos apresentar em São Paulo. São Paulo aconteceu algo, assim, fantástico na apresentação de São Paulo. O espetáculo, como eu falei, ele é baseado na obra poética, mas ele tem um prólogo. No prólogo, a gente faz um diálogo entre Carolina e Vera Eunice, né? Um pequeno diálogo entre as duas. Esse prólogo, esse pequeno diálogo entre as duas, é do quarto despejo.
né? A gente pega um encontro, Carolina falando sobre a Vera e o que a Vera estaria dizendo para a mãe. Isso é do quarto despejo. Então, é um prólogo, é um iniciozinho. Depois segue, então, só os poemas. E quando a gente foi apresentar em São Paulo, o espetáculo estava rolando, acontecendo, e eu olho, assim, para o lado esquerdo, na minha frente, à esquerda, percebi que tinha uma família, porque tinha, né, um grupo ali com um carrinho de bebê, criança pequena, e eu fiquei, assim, meio pensando, que vem com criança pequena assistir espetáculo de poesia, né? E aí segue o espetáculo. Mas, dali um pouco, eu olho de novo na mesma direção dessa família. Quando, pela terceira vez, eu fixo o olhar na família e percebo que quem está entre aquelas pessoas é nada mais, nada menos que Vera Eunice, filha de Carolina Maria de Jesus. Esqueci. Não consegui falar mais. Esqueci os poemas. Não conseguia falar. Fiquei muda. Eu não conseguia falar. Né? A emoção foi imensa, imensa de ter na plateia Vera Eunice. E maior ainda, quando terminou a nossa apresentação, a gente chamou a Vera para vir, né, conversar conosco, e a Vera nos falou publicamente, né, para a plateia, que ela não conhecia muitos daqueles poemas, e que aquela era uma forma muito bacana dela poder apresentar para suas filhas e netas, que eram quem a acompanhava, a obra poética da sua mãe. Então, Carolina tem me dado muitos presentes, desde a primeira vez, desde que eu tive contato com a obra de Carolina, desde que a gente começou a pesquisar, desde que a gente optou por apresentar esse espetáculo, né, que tem sido, assim, fantástico estar com essa insubmissa mulher, com essa mulher incrível, né, que tem muito, mas muito ainda a nos apresentar. O ano passado, em 2020, foi o ano passado, a FLUP, Festival Literário das Favelas do Rio de Janeiro, fez um curso de escrita, e para participar desse curso, era preciso escrever uma carta para Carolina, porque o ano passado a FLUP homenageou Carolina por conta dos 60 anos do Quarto Despejo, do livro Quarto Despejo. Então, em homenagem a Carolina, foi feito esse curso, e para participar desse curso, a gente precisava escrever uma carta para Carolina. Muitas mulheres escreveram, dessas muitas mulheres que escreveram, foram mais de 500, 310 foram selecionadas. Eu escrevi, fui uma das selecionadas, fiz o curso, e no final do curso, alguns textos foram publicados. Então, no final do ano, né, foi editado um livro com textos nossos, dessas mulheres que participaram desse curso. O livro é essa lindeza. Carolinas, a nova geração de escritoras negras brasileiras. Nesse livro, nós somos 180 mulheres negras escrevendo. Então, eu participo desse livro com um conto, resultado desse processo, né, desse curso de escrita, e junto com mais 179 mulheres que também participaram, né, e que também escreveram. Então, com a Carolina, são presentes fantásticos. Um outro trabalho que também vem da obra, com a obra de Carolina, nós estamos com um projeto chamado EVI, Negras Poesias. É um projeto no qual a gente apresenta vídeos poemas, isso. Então, são
pequenos vídeos, a gente escolhe uma poesia de um determinado autor ou autora e faz um vídeo, e a gente tem compartilhado esse trabalho nas redes sociais, seja Instagram, Facebook e YouTube. E da Carolina, então, a gente escolheu alguns versos, algumas estrofes do poema Quadros, que é o que consta nesse vídeo poema que está no projeto Evi Negras Poesias. Convido todas as pessoas a conhecerem esse projeto, é um projeto super bacana. A gente está trabalhando com 12 autores, 6 homens e 6 mulheres. As mulheres são Carolina, Conceição Carolina Maria Jesus, Conceição Evaristo, Geni Guimarães, Delma Gonçalves, Fátima Farias e Cristiano Sobral. Os homens são Oliveira Silveira, Cuti, Nelson Maca, Jorge Frois, Duan Kizonde, esqueci um, Oliveira, Juraci Tavares, Oliveira Silveira, Cuti, Nelson Maca, Duan Kizonde e Jorge Frois. Então, esse trabalho está nas redes sociais e, por enquanto, eu acho que era isso. Vera, vamos passar as fotos? Tainara, por favor. Então, essas fotos são fotos do espetáculo, né? Quadros na Barroquinha. O espetáculo ele foi dividido em temas, né? Então, a gente dividiu os poemas em temas. Então, tinha um bloco chamado Amor, que são os poemas mais amorosos, aonde a Carolina trata mais da questão amorosa, das relações amorosas. Aí, esse espetáculo era em cena eu e Emily Lapa, com a direção do Gessel Oliveira e a Camila de Moraes, atuando nos vídeos. Essa é a parte que eu falei do prólogo, né? O iniciozinho. Então, é a Emily como Vera Eunice. Carolina, ela nos fala da vontade de aprender, da sede de aprender, de dominar a leitura, e ela fala isso na poesia. Então, ela diz que a primeira vez que ela leu foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dela. Uma foto do prólogo, do início, Vera Eunice e Carolina. A gente tinha... A Emily é uma atriz e musicista, né? E cantora, compositora e toca diversos instrumentos. E musicalizou alguns dos poemas da Carolina. Então, os poemas, as músicas que compunham a nossa trilha eram poemas da Carolina musicados pela Emily Lapa. Tem um poema da Carolina que ela fala quando ela viaja, né? E tem a música também, que é a Vedete da Favela, né? Salve ela, oh, salve ela, a Vedete da Favela. Então, essa é uma cena da Vedete da Favela, quando ela está indo embora. Carolina também fala, na poesia,
das relações, assim, né? Das relações com os homens que são sacanas, né? Que não são lá tão companheiros. E essa é uma foto desse poema, quando ela está falando sobre a malandragem masculina. Ela também fala, esse poema é um poema lindo e atualíssimo, onde ela fala da fome, né, da miséria que é imposta às pessoas, a maioria da população brasileira. Ela fala da precariedade. E no poema, quando ela termina de falar, né, que ela viaja, que ela tem fama, que ela tem tudo, mas a renda dela é precária, é muito precária. Nós trabalhamos com papel reciclável, né? Então, toda a nossa divulgação, os nossos folders, eles foram feitos um a um, em papelão, né? Que também é uma outra história, assim. Vera, gratidão mais uma vez. Que lindeza. Carolina realmente é apaixonante. Eu mesmo sou suspeita a falar de Carolina, viu? Eu conheci Carolina na faculdade. Foi minha primeira referência de mulher negra. Foi Carolina na literatura. E conheci já tarde, né? Porque Carolina já tinha muito tempo, né? Só que não chega pra gente, Carolina, assim. E eu sempre indico, nas minhas indicações de leitura, eu sempre indico Quarto de Despejo, que foi onde eu conheci Carolina. Conheci Carolina com Quarto de Despejo. E depois que eu fui conhecer outras obras de Carolina. Mas Quarto de Despejo, eu sou apaixonada. E quando eu indico Quarto de Despejo para as pessoas, eu costumo citar um trecho de Quarto de Despejo para atrair, né, a atenção desses leitores. E geralmente as pessoas pegam o livro para ler, porque eu fico muito buzinando no ouvido. Não, tem que ler, tem que ler. E acaba lendo o livro. Então, o trecho que eu escolho de Quarto de Despejo é um trecho que Carolina denuncia também o preconceito. E ela tem aceitação, ela se aceita como uma mulher preta, né? Ela tinha isso, Carolina. Então, é um trecho, se eu não estou enganada, esse trecho foi de 16 de julho, que ela fala: eu escrevia peças e apresentava a diretores de circo. E eles diziam: pena você ser preta. Ela fala: esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele preta e meu cabelo roxo. Eu até acho o cabelo de preto mais invocado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente. O cabelo de branco é indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. Um dia, um branco disse-me: se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí sim, os brancos podiam protestar com razão. Mas nenhum preto, nenhum branco conhece a sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Quarto de Despejo, Carolina de Jesus. Carolina, viva Carolina, gente. Carolina é uma lindeza. Leiam Carolina de Jesus. Então, vamos passar para a nossa próxima convidada. E agora, vamos apresentar a nossa querida Débora Paim. Débora Paim vem lá da cidade de Iambupe. É estudante do 7º semestre do curso de Pedagogia pela UNEB, Campus Alagoinhas.
é criadora do lindo projeto chamado Design Preta no Instagram, que tem o objetivo de compartilhar as escritas de mulheres negras através da arte digital. Agradeço também a presença linda dessa menina tão jovem e já inspirando tantas outras mulheres, né? Mulheres de outras diferentes gerações. Virei sua fã, viu, Débora? Através da arte digital, ela acolhe, ela encoraja outras mulheres, dando visibilidade à mulher preta. Estamos muito felizes com sua presença, Débora. Nesse momento, convido Débora Paim para compartilhar um pouco do seu projeto Design Preto. Se achegue, Débora. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um imenso prazer participar de um projeto tão lindo como esse, sobre as escritas insubmissas de mulheres negras, e considerando que as opressões de raça, de gênero e de classe têm constantemente visibilizando essas escritas, precisamos de projetos como esses que continuem divulgando as diferentes produções de mulheres negras, seja através da arte, seja através da música, seja através da escrita, porque nesses processos, nós, mulheres negras, não somos apenas objetos, mas somos sujeitas, autoras das nossas próprias histórias. Bem, o projeto Design Preta, o qual estarei compartilhando com vocês esta noite, ele surgiu ano passado, no início da pandemia, quando eu estava finalizando o meu primeiro estágio em espaços não formais, que tinha como proposta a educação para as relações étnico-raciais. E a partir do estágio, né, na construção do projeto de pesquisa e também no relatório, a minha turma de pedagogia estava tendo acesso a obras escritas por pessoas negras, por mulheres negras, como a professora Nilma Lino Gomes, que é referência nas discussões relacionadas à educação antirracista, à estética do corpo negro, do cabelo crespo e da educação enquanto direito social. A professora Eliane Cavalheiro, que é outra pesquisadora na área de educação antirracista na educação infantil. E claro que antes da experiência do estágio, a minha turma já estava tendo acesso a obras escritas por pessoas negras, nas disciplinas de antropologia, de sociologia, de história e cultura afro-brasileira e indígena, mas foi a partir dessa experiência do estágio, a própria pesquisa empírica, ao construir, ao escrever o relatório, ao escrever o projeto, que eu senti a necessidade de conhecer outros autores, outras autoras negras, principalmente, que constroem conhecimentos, saberes essenciais para pensarmos, para continuarmos lutando por uma sociedade, né, mais justa e igualitária. E são também autores e autoras que escrevem sobre raça, sobre gênero e classe, que são problemas estruturais que estão na nossa sociedade. E também tem autores, né, enquanto pedagogo em formação, tem autores que escrevem sobre educação libertadora, sobre educação crítica, que são importantes, né, frente a esses sistemas estruturais de opressão. E desde então, eu conheci as obras da Djamila Ribeiro, que é uma autora brasileira, referência do feminismo negro, que é algo que eu venho estudando ultimamente. Conheci também a Bell Hooks, que é uma das minhas autoras favoritas, principalmente por suas discussões relacionadas à raça, gênero e classe, e também por essa questão de uma educação crítica, de uma pedagogia engajada. Então, em diálogo com o nosso educador Paulo Freire, conheci também as obras da Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, que são outras autoras referências do feminismo negro brasileiro, a Conceição Evaristo, enfim, autoras que vêm tecendo, né, reflexões importantes para pensarmos numa sociedade mais justa. Essas obras, elas me permitiram que eu pudesse pensar criticamente as minhas vivências enquanto mulher negra, e também pensar questões da minha infância. Então, isso me lembrou uma passagem do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da Bell Hooks, que ela afirma que encontrou, na teoria, uma cura para entender questões da sua subjetividade
como também questões do mundo, né, já que Bell Hooks viveu, né, e vive ainda, né, no sistema estrutural racista dos Estados Unidos. Então, a partir dessa frase de Bell Hooks, eu também encontrei na teoria uma cura para poder entender várias questões da minha vida. E, claro, que foi a partir, né, de pesquisadoras e autoras negras, principalmente, que eu vi que essas escritas estavam mudando a minha forma de pensar e também vem moldando a minha forma de agir. E, além disso, eu comecei a pensar que como essas escritas estavam transformando a minha vida, poderia transformar a vida de outras mulheres negras. E foi a partir desse pensamento que eu decidi criar a página no Instagram, que é o @designpreta, que tem o objetivo de compartilhar as narrativas de mulheres negras através das artes digitais. Tainara, você pode compartilhar o slide para mim, por favor? Pode passar, Tainara, por favor. Pronto. Logo nas primeiras colagens, né, eu já compartilhei a Carla Cotirene, que é daqui da Bahia, de Salvador, doutoranda nos estudos sobre gênero, mulheres e feminismos da UFBA, e ela é autora do livro Interseccionalidade. E essa foi uma das primeiras colagens que eu fiz na página, inclusive a Carla Cotirene repostou no seu Instagram, então foi muito significativo para dar engajamento à página. Além disso, temos também a Angela Davis. Pode passar, Tainara, por favor. A Conceição Evaristo, que justamente nessa colagem ela traz a reflexão do que estamos discutindo hoje, de como é político as mulheres negras escreverem e publicarem uma obra. Temos também a Carolina Maria de Jesus, que foi a primeira autora negra que eu li no ensino médio, o seu livro Quarto de Despejos, com a professora Arlinda, que eu sei que está acompanhando a live, é uma professora inspiradora daqui do município de Iambupe, que sempre trouxe na sua educação uma educação crítica e uma pedagogia decolonial, né, que traz autores indígenas e autoras negras. Então, graças a ela, eu conheci a Carolina Maria de Jesus um pouco mais nova. E, enfim, eu vou tentando trazer na página autores e autoras negras que trazem essas discussões importantes para pensarmos numa sociedade que reconheça e respeite as diversidades sociais, que lute por uma educação crítica e não tradicional, por uma sociedade que respeite as mulheres e as meninas negras, e também essas obras, elas permitem que nós, mulheres negras e pessoas negras, principalmente, possamos construir as nossas identidades, possamos nos empoderar e também entender várias questões das nossas vivências. E, para finalizar, a Grada Quilomba, do livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, ela traz no seu livro, ela traz uma reflexão bastante importante sobre o silenciamento das obras escritas por pessoas negras, principalmente pelas mulheres negras, que não apenas perpassam apenas pelos sistemas estruturais, né, do racismo, mas também do sexismo. Então, essas obras, elas são constantemente silenciadas porque não são consideradas fatos. Elas, por possuírem uma linguagem acessível, como a da Bell Hooks, que é uma linguagem extremamente acessível, e ela escreve a partir das suas vivências, tem muito da história de Bell Hooks em suas obras. Justamente por essas questões, essas obras continuam sendo silenciadas, e essas obras, elas precisam ser compartilhadas, porque elas também são espaços, né, de luta e de resistência. E como a Grada Quilomba, essa autora da colagem, afirma também que essas narrativas, elas não vão discutir apenas racismo, mas elas também vão fazer que nós possamos reconstruir as nossas experiências diante do racismo. E, para finalizar, eu gostaria de trazer
essa citação que está na colagem da Grada Quilomba, que é muito importante, que traz muito do que estamos falando aqui hoje, do que estamos falando nesse julho das pretas e das pretinhas. E a Grada Quilomba traz o seguinte: escrever, portanto, emerge como um ato político. Enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade da minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou. Ou seja, nós mulheres negras, a partir de nossas produções, seja na música, na arte, na escrita, nós somos autoras das nossas próprias histórias e também estamos lutando por justiça social. Obrigada. Débora, fico tão feliz com suas leituras, Débora. Você não sabe como você me deixou feliz, porque a leitura assume um papel muito importante no combate ao racismo e as demais formas de manifestação de ódio e de preconceito. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente, né? Quando a gente lê, a gente adquire conhecimento. Que bom que você lê, Débora. Que bom que você inspira outras meninas a ler. Muito, muito obrigada. Agora eu vou apresentar, né, a outra convidada. Graduanda em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, Tainara Cecília Pereira, dedicada aos estudos de raça, gênero e classe. Criadora do conteúdo no @Diga o Povo Que Livro, militante e professora. Essa página linda no Instagram, dedicada a leituras e indicações de livros escritas por mulheres negras. Ela vem do distrito de São Bento, o primeiro povoado da região de Amélia Rodrigues, lugar de muita cultura e de belezas naturais. Quero agradecer a presença dessa querida Tainara Cecília, filha da terra, menina tão jovem e já é motivo de orgulho e referência para a sua geração e sua cidade. E eu, enquanto bibliotecária, fico muito feliz em saber que existe, né, Tainara, existe Débora e existe Vera, né? Em saber também que jovens estão disseminando a informação e despertando em outras pessoas, né, o gosto pela leitura. Então, Tainara, diga ao povo que livro, o momento é seu. Obrigada pela apresentação. Boa noite, gente. É um prazer dividir essa mesa com vocês. Como já fui apresentada, meu nome é Nara Cecília Pereira Santos, e eu gosto de me apresentar porque a intelectual Lélia Gonzalez disse que quando a gente não dá o nome, o branco chama a gente do jeito que quer. Hoje a gente vai falar sobre o projeto, né, sobre o Diga ao Povo Que Livro, que é uma página do Instagram, é um Instagram literário. E antes disso, eu quero saudar todo mundo que veio antes de mim. Eu reafirmo o que foi dito nas outras mesas, de que o Julho das Pretas é um marco em Amélia Rodrigues. E eu espero muito que seja o primeiro de muitos que virão. Quando eu falo de leitura, eu não poderia também deixar de saudar Ana Rita Pereira, minha mãe, que é a pessoa que sempre me incentivou a ler, que sempre me fez ler, que sempre leu para mim. Então, se hoje eu sou uma pessoa que lê, que compartilha a leitura, é porque eu tive quem fizesse isso comigo também. Aí eu vou partilhar aqui um slide só para me guiar e para vocês irem acompanhando. Como foi dito, eu faço letras vernáculas na UFES e hoje eu estudo o livro Cartas para Minha Mãe, de Teresa Cárdenas, e eu estudo a interseccionalidade presente no livro. E aí eu escolhi estudar esse livro porque é um livro muito curtinho, eu estou sem ele aqui agora, mas é um livro muito curtinho, e aí a gente lê em uma sentada e a gente acha que não tem nada, só que desse livro a gente tira a opressão de raça, a gente tira a opressão de gênero, a opressão de classe, e aí eu uso interseccionalidade, que é um conceito forjado pela intelectual norte-americana Kimberlé Crenshaw, mas eu me baseio nos estudos de Carla Cottirene para isso.
E aí, o título da nossa mesa, né, que é Lendo Mulheres Negras Escritas e Submissas. E aí, aqui tem um texto que eu escrevi, foi publicado pela Companhia das Letras, que é minha parceira, e aí eu vou ler rapidinho, porque é onde eu apresento o projeto. E aí eu acho que seria pertinente nesse momento. E o Diga ao Povo que Livro, ele surgiu como uma forma de amor. Amor esse que Bell Hooks, como já foi citado aqui, nos ensina em Vivendo de Amor, que é um artigo, quando ela diz que a arte e a prática de amar começam com nossa capacidade de nos conhecer e afirmar. Ao reconhecer e afirmar a produção literária como uma das minhas, me senti na obrigação de compartilhar isso com outras pessoas. Ei, coisinha, mulher preta produz e produz muito bem, viu? Venha ver. Decolonizar o espaço literário, não só virtual, mas para além dele, é uma das tentativas de mudança. Até hoje ouço por aí comentários menosprezando a escrita de pessoas pretas como um todo, mas principalmente das mulheres. O racismo estrutural tem o poder de nos fazer acreditar que não somos capazes, que nossa produção não é suficiente. Quando não é fácil demais, é complexa demais. Engraçado que a escrita do homem branco não é questionada por ninguém. Nestes termos, a brilhante Lélia Gonzalez destaca o binarismo eurocêntrico, que quando não nos aponta como a boa mulata gostosa e burra, nos aponta como a indesejável mãe preta para ninar os da casa grande, como bem disse Conceição Evaristo. Levar a produção de mulheres pretas adiante, dizendo leia isso, veja aquilo, é uma forma de reconhecer e reafirmar a força transformadora que elas têm, quando não acredita naquilo que o Ocidente quer impor. Por fim, gostaria de questionar como você tem lidado com as imposições ocidentais e os estigmas que são colocados sobre as mulheres negras. Quantas você lê, conhece ou já ouviu falar? Qual a cor da sua estante e o que ela diz sobre você? Então, o Diga ao Povo que Livro, ele é isso aí resumido. Então, na página a gente tem resenha, a gente tem reflexões, a gente tem indicações literárias, e aí eu ministro uma oficina todo início de semestre na recepção dos calouros, que o título é justamente esse, qual a cor da sua estante? Porque às vezes a gente diz, isso não tem nada a ver, as coisas que eu leio, mas aí a gente olha para a estante, olha para a prateleira, e quais são, qual a cor desses livros? E a gente sabe que a gente não está dizendo de cor de capa e de nada disso, a gente está dizendo que são os autores que você lê. Né, autores, homens brancos, mulheres brancas, cadê os autores negros, cadê as mulheres negras? Né? Ontem nós comemoramos o nascimento, não está mais entre nós, mas em 1925 nasceu Frantz Fanon, que é um pensador muito utilizado ainda nas pesquisas de raça hoje em dia. Então, onde estão essas leituras? Né? Onde a gente está ouvindo falar desses escritores, desses pensadores? E a gente não está ouvindo falar. Então, divulgar, né, no Instagram, de boca a boca mesmo, pegar um livro e dar para um amigo, e dar para um conhecido, lê esse livro. Isso é uma forma de decolonizar o espaço. E aí, a gente se pergunta por que é importante ler mulheres negras. E aí eu coloco 3 pontos, que é o primeiro da decolonização. Né? Nós fomos colonizados pelo Ocidente, né, pela Europa, e o que a gente faz hoje em dia é o processo, não é o processo de descolonizar, mas o processo de decolonizar, porque a gente está indo contra o que a gente está fazendo hoje nessa mesa, o que a gente vem fazendo desde que o evento começou e vai continuar fazendo ao longo da semana, é justamente decolonizar, né, é nadar contra a maré, contra tudo aquilo que a sociedade nos impõe, tudo aquilo que a sociedade nos diz, que é de que nós não podemos produzir, de que nós não podemos fazer, de que nós não podemos ler mulheres pretas. E a gente está aqui afirmando que nós temos de ler mulheres pretas. E o segundo ponto que eu coloco é justamente do outro lado da história. Né? A escritora nigeriana Chimamanda, ela diz o perigo da história única, né? E muitas vezes nós somos sempre apresentados a um lado específico da história. Né? A gente vem sendo apresentado ao lado branco,
ao lado europeu, a gente vem sendo apresentado ao lado do opressor. E aí, quem é que escuta a história do oprimido? Né? Quem é que escuta a história dessa outra galera? Ninguém. Quem é que conta essa história? Ninguém conta. Quando a gente está na escola, e aí falam de escravização, nos contam de um navio que veio da África, deixou uma galera aqui para trabalhar. E a gente sabe que não foi só isso. Que tem muito, muito mais coisa para além desse navio que chegou e a galera que foi trabalhar. Né? E aí, quem é que conta essa história para a gente? Desse povo que foi oprimido, desse povo que existe uma política desde então, que a gente chama de necropolítica, né? Que o Estado, o colonizador, na época, decide quem ele vai matar. E ele vem matando desde então pretos, vem matando indígenas, e ele vem fazendo esse genocídio da população. Quem é que o governo, né? Quem é que o Estado quer matar hoje? Ele continua querendo matar as pessoas pretas, quando um corpo preto é sempre um corpo alvo, quando um corpo preto é sempre um corpo suspeito. E o terceiro ponto de por que ler mulheres negras, né, porque é importante ler mulheres negras, é o reconhecimento. É eu olhar para mim e me enxergar como mulher preta, que produz, que escreve, que faz, que lê, olhar para você, né, para outra mulher preta e me reconhecer ali. É pegar uma obra, aqui na foto a gente tem Carolina Maria de Jesus, e que foi muito falada, e é pegar uma obra de Carolina e dizer, eu leio Carolina porque eu me enxergo e me reconheço em Carolina Maria de Jesus. Então, de inúmeras coisas que eu poderia pontuar aqui, eu coloco essas três que eu considero uma das mais importantes. Então, ler mulher preta é, sim, de extrema importância, e eu trago uma citação de Conceição Evaristo, que está aí na foto, e aí ela diz assim: quando estou escrevendo e quando outras mulheres negras estão escrevendo, me vem à memória a função que as mulheres africanas, dentro das casas grandes escravizadas, tinham de contar histórias para adormecer a casa grande. Eram histórias para adormecer. Nossos textos tentam borrar essa imagem. Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, é para acordá-lo dos seus sonos injustos. E aí é nesses termos que a gente reafirma a importância de ler mulheres negras, né? Hoje em dia, nós não estamos aqui para contar histórias para adormecer ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui para contar história para fazer as pessoas acordarem, para fazer os da casa grande despertarem, né? Não à toa a Conceição nos chama a atenção disso, e não à toa Lélia Gonzalez diz, né, em um dos seus artigos, que o lixo vai falar e vai falar numa boa. Assim, a gente vai falar e a gente vai despertar os sonos dos injustos. Então, a gente bate nessa tecla de ler mulheres negras, de ler livros escritos por mulheres negras, de valorizar. E aí a gente fala, e aí eu volto para o Instagram, que é onde está localizado o Diga ao Povo que Livro, e aí o Diga ao Povo que Livro também ele surge num cenário pandêmico. O Diga ao Povo que Livro tem um ano, fez um ano agora em maio, se eu não me engano, e é um projeto novo. Então, assim, a gente não teve tempo de levar esse projeto para o físico, né, para palpar esse projeto. Mas, assim que isso acabar, com certeza o Diga ao Povo que Livro vai para a rua, o Diga ao Povo que Livro vai ser muito mais acessível do que já é, mas a gente surge nesse momento de pandemia, então a gente está nesse espaço virtual. E aí, falando desse espaço virtual, né, de Instagram, a gente não diz só quem você lê, mas quem você segue no Instagram, né? Quem são os criadores de conteúdo que você acompanha, né? Qual a cor das pessoas que você segue, né? Não é nem dos seus seguidores. Qual a cor das pessoas que você segue, né? Qual a cor dos artistas que você ouve? Qual a cor das atrizes, dos atores que você assiste? Então, é tudo isso. Então, quando a gente reafirma ler mulheres negras, a gente está dizendo de produções, e produções em todo o seu tipo, né? Não apenas o tipo literário específico, mas em todo um contexto. E aí a gente tem, né, escritas insubmissas, como subtema da nossa mesa, e a gente se pergunta, por que escrever é um ato de insubmissão?
E ler Mulheres Negras é reafirmar o compromisso de lutar contra o sistema cis-heteropatriarcal, que afirma que mulheres, majoritariamente negras, não podem produzir. E esse compromisso ele é firmado consigo mesmo antes de qualquer outra coisa para ampliação de conhecimento e de mundo. Então, qual lado da história eu escuto? O do oprimido ou do opressor? E aí, nisso que a gente diz, né, que dizem que mulheres negras não podem produzir, e isso é um ato de insubmissão, porque se nós ainda estivéssemos submissas, a gente não ia estar nem aqui agora, dividindo mesa, não estaríamos assistindo lives de mulheres pretas e nem teríamos livros de mulheres pretas para ser apresentados. E aí tem uma escritora branca que diz que as mulheres são o outro, né? Existem os homens, que são a base, na teoria, e as mulheres que são outro. E aí vem Grada Quilomba, que também já foi citada no livro Memórias de Plantação, nesse livro, que também foi citado, e ela diz que as mulheres não são outro, né? As mulheres são outro, mas as mulheres negras são o outro do outro, porque existe, isso foi falado em alguma mesa esses dias, uma pirâmide social, e aí aqui tem os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras que estão embaixo. Então, além de ser o outro, a gente é o outro do outro. E ser esse outro do outro nos coloca num lugar de insubmissão quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente produz e quando a gente reivindica. Tanto quando eu comecei, eu me apresentei, eu falei, a gente fala o nome todo, porque Lélia Gonzalez diz que quando a gente não dá o nome, né, quando a gente não se apresenta, o branco chama a gente do jeito que a gente quer. E o branco chamar a gente do jeito que a gente quer é submissão. Mas quando a gente dá nosso nome, a gente está sendo insubmissa. Então, estamos aqui justamente para incomodar esse sono dos injustos, para sermos as insubmissas, para sermos as decoloniais. E esse processo, ele não é um processo que a gente sentou, leu e acabou. Ele é um processo contínuo e ele é um processo constante. A gente vive, né, num sistema, a gente vive numa sociedade racista, estruturalmente e institucionalmente racista. Então, esse processo de desconstrução, ele é um processo diário e mais do que isso, ele é um processo momentâneo. O tempo todo a gente não se policiando, mas assim, o tempo todo a gente tentando quebrar tudo aquilo que nos foi ensinado. Então, quando a gente afirma que por que ler mulher negra, e aí algumas pessoas se perguntam, mas por que tanto falar sobre isso? Porque nos foi ensinado que mulheres negras não produzem, que mulheres negras não fazem. E aí eu me pergunto, né, quantas mulheres negras, antes de nós, deixaram de produzir, de escrever, porque foi ensinado a elas que elas não poderiam ocupar esse espaço, porque foi ensinado a elas que elas não poderiam fazer isso. E aí, quando o projeto é lançado como Júlio das Pretas e das Pretinhas, é porque nós, pretas, estamos nesse processo para que as pretinhas não precisem passar por isso, desse processo de se desconstruir e de precisar reafirmar, mas para que elas já cresçam sabendo, eu sou preta e eu vou escrever se eu quiser, eu sou preta e eu vou produzir, e eu vou cantar, e eu vou ser atriz, e eu vou fazer o que eu quiser. Então, é justamente por isso que a gente afirma e se autoafirma. E aí eu trago duas mulheres que são referências nos meus estudos, que é Bell Hooks, que foi citada, e a Cotirene também, que já foi citada. Bell Hooks é uma intelectual norte-americana, e a Carla Cotirene, é uma intelectual soteropolitana, porque ela é dali de Salvador. E aí, quando a gente diz, né, mulher negra não pode escrever, a gente tem duas mulheres que, para mim, são brilhantes. Bell Hooks foi a primeira intelectual que me fez pensar sobre isso e que me fez querer estudar. E o primeiro livro de Bell que eu li e que eu comecei a pensar sobre isso foi o livro E Eu Não Sou Uma Mulher. E aí eu realmente indico para todo mundo, porque são diversas questões que são levantadas. E a Cotirene, além de ter o livro Ó Pai Prezada, que é a dissertação de mestrado dela, que virou um livro, ela tem um livro Interseccionalidade. E aí a gente tem aqui Simples e Complexa, duas mulheres pretas que escrevem.
Há algumas pessoas, e Bell Hooks diz isso em algum livro dela, que ela fala que alguns intelectuais acadêmicos, homens brancos, dizem que ela não é acadêmica o suficiente. Por quê? Porque Bell tem uma linguagem acessível, Bell escreve fácil, Bell escreve para todo mundo entender. Então, se escreve assim, não pode ser intelectual, não pode ser acadêmica, a academia não aceita, a academia não usa como referências bibliográficas. Ok, aí a gente vem para Carla Cotirene. A Carla Cotirene escreve muito difícil, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? Quem é que a gente vai ler? Porque não tá bom de nenhum jeito, ou tá fácil, ou tá difícil, ou tá simples, ou tá complexo. E aí, o que é que a gente faz? E a gente não faz nada, a gente segue lendo essas mulheres e a gente segue usando-as como referência bibliográfica das nossas pesquisas e dos nossos estudos. Porque é isso que querem fazer de simples e de complexo, é justamente dizer essa não serve, e minar, né? Limitar as nossas pesquisas com estudos feitos, né, e produzidos por mulheres negras. E aí a gente entende. E aí, quando a gente vai para essas questões, a gente começa a entender. Não, realmente, alguma coisa está muito estranha aí. Né? Quando pesquisadores, mestres e doutores, mestrandos e doutorandos, e nós da graduação, né? Eu sou bolsista da iniciação científica, e aí, muitas vezes, quando se vai usar essas referências, o orientador não quer. Não serve. Leia fulano em vez disso. Mas por que vai ler fulano se tem mulheres pretas que falam sobre isso? Então, é justamente nesse aspecto que não faz sentido. E é justamente isso que a gente quer mudar. Né? Não é dizer, não pode usar uma mulher preta porque não é acadêmico o suficiente. Mas por que não é? Porque é mulher preta. Ano passado, Conceição Evaristo estava disputando uma cadeira da Academia Brasileira de Letras com Cacá Diegues, que é um homem branco. E não desfazendo nem deslegitimando a produção dele, mas Conceição Evaristo tinha muito mais currículo para ocupar a cadeira. E quem ocupa é Cacá Diegues, que é um homem branco. E por que Conceição não ocupa essa cadeira? E aí a gente olha para Conceição e a gente sabe por que ela não ocupou, porque ela é uma mulher preta. Então, é justamente isso que a gente quer mudar, né? São essas coisas que a gente afirma e que a gente reafirma. E aí, para fechar minha fala, eu gostaria de trazer algumas indicações. Lá no Diga ao Povo que o livro tem várias, do meu marketing, mas aí eu já apresentei, né? E eu não sou uma mulher, interseccionalidade e memórias de plantação, de Grada. Aí tem esse aqui que eu peguei porque Débora citou, que é Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade, de Bell Hooks, e ela dialoga com Paulo Freire. Né? Quem traz esse conceito da educação como prática libertadora é Freire, e Bell Hooks, ela se apoia muito nesse conceito. Trago Quarto de Despejo, não preciso nem falar, né? A gente citou Carolina aqui o tempo todo. Trago Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, A Luz Está Estourando. Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Djamila Ribeiro. Pequeno Manual Antirracista, também de Djamila. E um livro de ficção, todos esses são livros teóricos, exceto Olhos d'Água. E outro livro de ficção também, que é Eu Tituba, que eu acho que é meu livro favorito da vida, e que, apesar de ser um livro de ficção, é escrito por uma mulher negra, e apesar de ser um livro de ficção, é um livro que conta uma história real. Tituba foi a primeira mulher negra de Salem, e ela foi a primeira mulher negra bruxa, né, considerada bruxa de Salem, e ela foi presa por causa disso. Mas o que era ser uma mulher bruxa? Né? Era ser uma mulher insubmissa, era ser uma mulher que queria fazer tudo o que ela queria fazer, mas a sociedade, e a sociedade da época, de séculos atrás, dizia que não, muito mais do que hoje, dizia que não pode. E aí a gente vai fazer o que com essa mulher, então? A gente vai chamá-la de bruxa e a gente vai condená-la para forca. Então, finalizo com essa fala, com essas indicações, e reafirmando a importância de ler mulheres negras, né? A importância da gente se reafirmar como pessoas pretas e, mais ainda, a gente ler, a gente contribuir
com a escrita e com a produção das nossas. Obrigada. Tainara, estou encantada aqui, viu? Você dando aula, Tainara. Que aula maravilhosa, viu? O chat está bombando, viu? Gente, que coisa linda. Fiquei muito feliz e acho que todos nós estamos felizes, né? Com essa mesa de hoje. Com Vera, com Débora e com você. E eu trago você falando de tantas leituras, né? E eu trago um dado aqui, né? Eu pesquisei aqui em retratos da leitura no Brasil. E eu trago um dado aqui não muito bonzinho para a gente, né, brasileiros. Os brasileiros não gostam muito de ler, né? Vou ler aqui os dados. O Brasil perdeu, nos últimos 4 anos, mais de 4,6 milhões de leitores. Segundo os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015 para 2019, a porcentagem de leitores do Brasil caiu de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nem nos últimos 3 meses, representa 48% da população, o que equivale a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros. As maiorias quedas do percentual de leitura foram observadas entre as pessoas com ensino superior, passando de 82% em 2005 para 68% em 2019. E entre os mais ricos, na classe A, o percentual de leitores passou de 76% para 67%. Os brasileiros leem, em média, 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2 a 4 livros lidos em apenas partes e 2 a 5 livros inteiros. A Bíblia ainda é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais marcante. Então, isso daí está na 5ª edição da pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural. Então, depois, quem quiser ver, vou botar o link no chat para vocês verem o livro completo, que tem outras estatísticas lá também. Então, meninas, muito, muito obrigada. E agora, o chat só está bombando de comentário. Muita gente está falando que quer conhecer Vera, que quer conhecer o trabalho de Vera. Já coloquei o link lá do seu Instagram, Vera. Coloquei lá o link do vídeo. Débora também. O link do seu Instagram já está lá. Todo mundo quer conhecer Débora. Tainara também, já colocando lá o link do Instagram para as pessoas seguirem. E agora a gente tem uma pergunta que é comum para todas vocês, né? A gente queria que vocês contassem para a gente. Eu sei que vocês já têm essa identidade negra, né? Já se reafirmam o tempo todo. Mas a gente queria saber quando foi que vocês, né? Como foi que se deu a construção da identidade negra em vocês, né? Quando foi que aconteceu isso? Alguém influenciou? Quem são as referências, né, familiares? Como foi que aconteceu isso? Então, a gente gostaria de ouvir vocês também. Vamos na mesma ordem? Como eu falei no início, no Sul a gente não tem muita possibilidade de escapar de se saber ou não se saber negro, né? Eu venho de uma família numerosa, uma família negra, uma família pobre, que sempre se soube negra. O que não existia na minha família era não se verbalizava, né? Não se discutia sobre questões raciais, a importância das lutas negras, por onde elas se davam. O que a gente sempre soube, desde muito cedo, nós somos pessoas negras. Eu fui criada por meus avós, a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, então eu fui criada por meus avós paternos, eu e meu irmão. Eu tinha 5, meu irmão tinha 13, então nossos avós, além dos seus 8 filhos, criaram a mim, meu irmão, e mais um primo, filho da minha tia, irmã do meu pai. Então, lá em casa, desde muito cedo, a avó falava para a gente,
tomem cuidado, vocês serão testados o tempo todo. Né? Na minha casa tinha um lema, ninguém acha nada, ninguém encontra nada, se está no chão caído fica, se fica, ninguém acha absolutamente nada, não tem achado, ninguém chega com achado em casa. Então, desde pequenininho a gente ouviu isso. E a coisa de ser testados, vocês serão sempre testados. Então, desde sempre a gente ouviu isso. Mas como é que vai se dar a minha entrada no movimento negro, o meu encontro com a luta negra, com com os enfrentamentos necessários, né? Para além dos enfrentamentos individuais. Eu comecei a fazer teatro no ano de 1970, eu entrei num curso de teatro em 77, no ano de 1977. E nesse curso, no final do curso, seria montado um espetáculo. Eu tinha certeza que eu ficaria lá, né, que eu seria uma das escaladas. Não fui escalada. Bom, aí, quando já estávamos ensaiando, já tínhamos começado os ensaios do espetáculo, eu tinha outras funções, uma das atrizes desistiu. Quando ela desistiu, eu sabia, não, sou eu, né? O diretor, vai me chamar para substituir a atriz que desistiu. No encontro seguinte, aonde ele ia, né, dizer que eu seria, ele trouxe uma outra peça. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Fui para casa extremamente mal, assim, né? No outro dia de manhã, eu levantei e fui direto falar com ele, antes de ir para o trabalho. Fui lá. E disse para ele, eu sei que tu não me colocou porque eu sou negra. E aí a gente começou a falar sobre isso, aí vieram todas as explicações, era mais de importante dessa conversa foi que ele me disse, tu deverias conhecer um grupo de jovens que vão lançar uma revista em Porto Alegre, Jovens Negros. E o nome da revista era a Revista Tição. E aí eu fui apresentada à editora da revista, na época, Vera Deise, a jornalista Vera Deise Barcelos, que super me acolheu, me recebeu maravilhosamente bem. E eu comecei, então, a participar das reuniões da Tição. Continuei com teatro, continuei com esse mesmo grupo. No ano seguinte, a gente montou um novo espetáculo. No novo espetáculo, eu fui a protagonista. E também, junto com essa vida de teatro, começou o meu convívio com os jovens da Tição. Na sua grande maioria, eram jovens homens e mulheres, né, meninos e meninas, negros e negras. Mas tínhamos também pessoas mais experientes que faziam parte da Tição. E uma dessas pessoas era o professor, escritor Oliveira Silveira. Oliveira Silveira foi a figura marcante, sim, na minha vida. No próximo mês, a gente tem... Engasgou. No próximo mês, se vivo fosse, Oliveira Silveira faria 80 anos. Oliveira Silveira e um grupo de outros jovens aqui em Porto Alegre iniciaram a pesquisa para ter uma data que se contrapôs ao 13 de maio. Essa data foi 20 de novembro. Essa data foi pesquisada por Oliveira Silveira e foi apresentada pelo Grupo Palmares no dia 20 de novembro do ano de 1971 em Porto Alegre. Então, desculpa, o 20 de novembro nasce aqui em Porto Alegre. Esse ano a gente tem os 50 anos do 20 e os 80 de Oliveira Silveira. Então, foi assim que eu comecei minha trajetória com o movimento negro. Vera, receba meu abraço aí, bem apertadinho, para esquentar esse frio aí, viu? Oi, a gente se emociona um pouco e engasga. Aí precisa de uma aguinha para ajudar. Mas é isso.
Foi coletivo, foi de uma forma coletiva que vem essa participação e essa atuação, né? Tanto dentro do movimento negro, como dentro desse movimento artístico-cultural. Eu não sou intelectual, eu sou artista, né? E, como artista, eu preciso muito me valer da obra das intelectuais e dos intelectuais, né? Para poder dar conta da arte que eu escolhi fazer, da arte que eu escolhi apresentar. Sim, eu trabalho com autores negros e negras. Sim, eu faço parte de um grupo de teatro formado por pessoas negras. Sim, o diretor do nosso grupo é uma pessoa negra. Sim, nós lemos muitos autores negros e negras. Acho que é isso. Então, passamos para a Débora. Olá, boa noite novamente. Sobre a construção da minha identidade enquanto pessoa negra, foi na universidade. A universidade possibilitou para que eu pudesse pensar criticamente sobre as minhas vivências desde a infância até hoje. E foi também a partir de outras mulheres negras, como a professora Luciana Nascimento, irmã da professora Leia, que é uma educadora incrível, uma educadora muito sensível. E foi a partir essas mulheres foram referências na minha vida também, na universidade. E como eu falei na minha apresentação, essas obras também têm me permitido a pensar a construção da minha identidade de uma forma positiva, de me reconhecer enquanto mulher negra. E agora, Tainara. Então, minha construção foi realmente uma construção, porque foi aos pouquinhos, mas eu sempre ouvi em casa, né, a gente que é negro, a gente que é pobre, e então a gente cresce já sabendo disso. E aí, então desde casa eu já sabia, né, que eu era preta, a gente é negro, então eu sou uma mulher negra, eu sou uma menina negra. Mas assim, sempre na escola, eu lembro que no ginásio, né, porque infelizmente ainda nas escolas a gente só lembra disso no dia 20 de novembro. Mas ok. Ainda no ginásio e tudo mais, quando chegava o 20 de novembro, a gente tinha os grupos e aí a gente adorava porque a gente ia dançar e porque a gente ia recitar algum poema, e a gente ia contar uma história. Então, daí eu já sabia, né, que eu era uma mulher negra e a gente fazia isso nessa data, e essa data tinha um significado específico. Só que quando a gente chega na universidade, né, Débora falou também que a dela foi na universidade, um leque se abre e tudo fica muito mais nítido, pelo menos para mim. E aí foi quando eu realmente passei a me autoafirmar de verdade, participar de movimentos e de reuniões, e a estudar realmente. Eu lembro que eu entrei na universidade em 2017, e no final de 2017, e em 2018 eu fui para a minha primeira Flica. E a homenageada da Flica de 2018 foi Conceição Evaristo, e eu nunca tinha ouvido falar de Conceição Evaristo até 2018. Então, eu conheci Evaristo há pouquíssimo tempo. E aí eu fui pesquisar, né? Claro, eu fui ler, a gente ia para a mesa, a gente tinha que ter o livro para o livro ser autografado. E aí eu ficava, mas gente, como assim? Eu nunca conheci essa mulher. E aí eu sei que Conceição Evaristo é uma escritora negra, mas que nunca, pelo menos até o momento, eu estava no terceiro semestre ainda, mas nunca tinha sido nos apresentado na universidade. E por quê? E aí eu realmente começo a me interessar, e aí eu começo a estudar, e aí eu começo a entender por que Conceição e conceições da vida não nos são apresentados. Então, realmente foi um processo gradual, mas que ele se dá realmente como um processo acadêmico de pesquisa e de luta na universidade.
Gente, eu estou aqui em êxtase, viu? Que mesa linda é essa, gente? Chorei com Vera. Gente, que coisa incrível. Emocionada realmente. Agora, gente, o horário já está passando. Então, eu vou pedir que vocês façam as suas considerações finais para a gente encerrar essa mesa tão linda, que eu ficaria a noite toda aqui com vocês. Mas a gente tem que encerrar. Então, cada uma, né, pode falar, ter o seu momento de fala e as considerações finais. Eu quero novamente super agradecer o convite, dizer que foi um prazer imenso estar aqui, um prazer imenso em ouvir essas 3 jovens maravilhosas, fantásticas, Jailma, Débora, Tainara, porque a nossa vida tem sentido quando a gente vê, quando a gente acompanha os passos que vêm vindo aí. Nós somos resultado de passos que vêm de muito longe, mas é muito bom a gente saber que esses passos estão continuando de forma tão brilhante. Encantada com todas vocês, encantada com essa mesa, realmente a gente está o tempo inteiro aprendendo. Desejo vida longa ao Júlio das Pretas e das Pretinhas. Espero conhecer a Amélia Rodrigues. Estou encantada com tudo que eu tenho ouvido. E dizer que vou falar de novo da Carolina, né? Esses tempos que nós estamos vivendo, esses tempos tão duros, esses tempos tão difíceis. Tem um verso do poema Quadros que Carolina nos diz: não devemos negociar com medíocre e trapaceiro. Não devemos negociar com medíocre e trapaceiro. Devemos separar cada porco em seu chiqueiro. Vamos ficar atentos, né? Porque o tempo exige. Boa noite, um prazer imenso e até daqui a pouco a gente se encontra de novo. Débora? Gostaria também de agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um imenso prazer participar do Júlio das Pretas e das Pretinhas, de Amélia Rodrigues. E eu gostaria de agradecer a toda a organização, aos meus amigos e familiares que sempre me apoiaram, que não foi diferente hoje. E muito obrigada mesmo. Obrigada, professora Leia, professora Luciana, pelo convite. Enfim, obrigada, meninas. Obrigada por tudo. E foi ótimo estar nessa roda de diálogo junto com vocês, com mulheres poderosas como vocês. E agora, Tainara. Quero agradecer, né, novamente a Vera, a Débora, a Jailma, por estar nos dividindo a mesa, né, por esse espaço de troca, de partilha. Agradeço à Secretaria de Cultura pelo convite, agradeço especialmente a Leia, né, pelo convite, e ouso dizer até pela parceria, né, nós já fizemos outras coisas juntas, e é um grande prazer representar a cidade e falar sobre mulheres pretas no Júlio das Pretas de Amélia Rodrigues. É um sentimento diferente, né, de falar de Júlio das Pretas em qualquer outro espaço. Agradeço a todo mundo que assistiu a live, agradeço pelos comentários, agradeço às pessoas que me seguem no De Povo, de Livro, pelo incentivo de sempre, pelo apoio, e estamos juntas, né? A luta, ela é contínua. Tem uma frase de Conceição Evaristo, que ela que está no livro Olhos d'Água, e eu gostaria de finalizar com ela, que é: eles combinaram de nos matar, a gente combinamos de não morrer. Sigamos. Eita, coisa linda, gente. Então, eu que agradeço a Vera, essa simpatia, esse acolhimento de Vera. Muito obrigado, Vera. Débora, que lindeza, Débora.
Obrigada. Obrigada, Tainara. Professora, viu? Linda. Muito obrigada mesmo. Essa noite realmente é uma noite inesquecível. E saibam que agora que eu estou seguindo vocês, não vou largar a mão de vocês não, viu? Vou estar lá sempre interagindo com vocês, viu? Então, agradeço mais uma vez por esse momento inesquecível, né? Pela oportunidade e, sobretudo, agradeço a cidade de Amélia Rodrigues pelo acolhimento que eu venho recebendo desde 2015, quando tomei posse como funcionária pública desse município. Leia me disse essa semana que quem bebe da água de Amélia, ameliense é. Então, eu já estou ficando um pouco ameliense, viu, Leia? Obrigado, mulheres de Amélia Rodrigues. Agradeço a equipe CMA, a nossa querida secretária de Educação, Gilmara Belmont, a coordenação de cultura, em especial nossa querida Leia, né, por essa partilha. Agradeço também à Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, ao pessoal da TI, que é uma galera top. Agradeço pelo apoio técnico. Agradeço também aos meus familiares, amigos e colegas pelo apoio de sempre. E não poderia deixar de agradecer às mulheres que convivem comigo no meu ambiente de trabalho. As mulheres que atuam na prefeitura, de modo geral. Obrigada, mulheres. Juntas, somos mais fortes. Agradecemos também o apoio da Negrife, JS Boutique, Hiper Tavares, Supermercado Militão e Agudar Modas e Artes. E para finalizar essa mesa, né, nada menos de que Leila Gonzalez, né? Vou trazer Leila Gonzalez para vocês, que é outra mulher, né, que traz uma representatividade para a gente. E essa frase de Leila, né, essa fala que eu vou trazer agora, é uma fala que me representa e eu acho que também representa muitas outras mulheres, né? Quando a gente fala de identidade negra, de reconhecimento como negra, de construção da identidade negra. E a frase é a seguinte: a gente não nasce negro. A gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Então, para mim, uma pessoa negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra o racismo. Leila Gonzalez. Então, encerramos aqui a nossa mesa e gratidão é a palavra de ordem hoje. Muita luz para todos.